Isso mostra que o inimigo não veio brincar, né? O inimigo veio guerrear, veio lutar, é um opositor declarado, né? E usa aí de várias sutilezas, nós aprendemos algumas na semana passada, né? Para tentar nos desvirtuar do propósito de Deus para a nossa vida. Uma delas nós falamos aqui, que quando o inimigo não consegue te pegar nas suas inclinações, ele tenta te pegar, te fazer cair nas suas habilidades, né, naquilo que você é bom para fazer. Foi o exemplo de Cristo no deserto, né? Transformar pães em pedras era uma habilidade de Jesus, era uma característica positiva de Jesus. E quando ele não consegue te pegar nas suas inclinações, naquilo que você é ruim, ele tenta te pegar naquilo que você é bom. Se Jesus transforma pedras em pães, que era algo que ele podia fazer, perdia. Perdia. Então, naquilo que você é bom, você tem que ter cuidado também para o inimigo não te pegar. Por quê? Naquilo que você é bom, que você está fazendo de bom para Deus, para você não se engrandecer, para você não se envaidecer. Lembra da menina que falava que Paulo era um verdadeiro anunciador da obra de Deus, aquela menina que tinha um espírito de adivinha? O próprio maligno estava usando a boca dela para envaidecer Paulo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, a mesma coisa durante vários dias, a mesma palavra, o mesmo elogio. Aí Paulo falou, não, tem alguma coisa errada aí. Aí Paulo e Silas voltou no nome de Jesus, sai dela. Ou seja, aí depois eles vão pegar aquela prisão, né, vão ficar presos na prisão e vão cantar dentro da prisão em Atos 16. Mas Paulo entendeu que o maligno estava usando uma característica positiva dele para tentar fazer ele cair. Porque se ele se envaidece, porque Paulo, essa questão de envaidecimento na vida de Paulo, houve muita vigilância. Por quê? Paulo teve visões e revelações que ninguém teve, viu coisas que ninguém viu, foi no terceiro céu. Por isso que foi até colocado um espinho na carne dele, que a gente não sabe o que é, né? Foi colocado um espinho na carne de Paulo, para Paulo não se achar envaidecido, achando que ele era o protagonista principal da história. Então, do maligno colocar na mente da pessoa que ela foi longe demais, a ponto de que não dá mais para voltar. Falamos bastante, são bastante sutilezas, né, que o maligno vai usar, que a gente precisa estar atento. E aí, a vigilância total vai nos ajudar muito a se desvirtuar dessas setas malignas que é lançada contra a nossa vida, com o propósito de nos fazer cair. Uma outra estratégia do maligno é não se preocupar com quem já caiu, é se preocupar com quem está de pé. Aí nós citamos o exemplo da mulher que foi pega em ato de adultério. A ideia ali não era pegar a mulher, a ideia do maligno ali não era fazer, o alvo do maligno ali não era a mulher, não eram os sacerdotes, os doutores da lei, do menor ao maior. Nós falamos sobre os talmidins, que eram os discípulos, né, dos rabinos naquela época. E a ideia ali não é pegar, não é fazer eles não são alvo. O alvo ali é quem está de pé. E quem está de pé ali? Jesus. Então a ideia do maligno é não se preocupar, é não investir esforços em quem já caiu, é investir esforços em quem está de pé. E infelizmente ele tem conseguido na vida de algumas pessoas, porque a estatística diz que para cada Hamilton em pé tem um Hamilton caído. Sabia que tem um pastor Hamilton caído? Sabia que tem uma nena caída? Tem uma nena em pé, tem uma pastora Andréia em pé, tem um pastor Alex em pé, uma diaconisa Cleuseni em pé, mas também tem um caído. É o que a estatística diz, que para cada, porque assim, existe a metade de cristãos, por exemplo, tem 40 milhões de cristãos no país, tem 40 milhões desviados, afastados. Então olha só, e na sua caminhada, você é testemunha, você poderia citar aqui várias pessoas que você viu começar com você a caminhada e parar no meio do caminho, não é verdade? Então, uma das estratégias do maligno é derrubar quem está de pé.
Por quê? Ele não fala sobre a sutileza, ele fala sobre os ardis, as sutilezas do maligno. Então, isso já é motivo suficiente para a gente ficar alerta no campo de batalha, porque evangelho não é uma colônia de férias, evangelho não é um parque de diversão, evangelho é guerra, é batalha, é campo de batalha. E se nós não estivermos alertas nesse campo de batalha, nós seremos presas fáceis. E se você entende que você está inserido na maior batalha de todos os tempos, você não vai se dar o luxo de passar o dia todo sem orar. Você não vai se dar o luxo de passar o dia todo sem meditar na palavra, que são as ferramentas, o poder bélico do céu que alimenta a nossa alma, que nos fortalece. É Bíblia, oração e consagração que nos deixa vivo no jogo da vida, que nos mantém de pé nas batalhas. Amém? É isso que cria estrutura dentro de nós para a gente olhar grandes problemas como se fossem pequenos e olharmos para Deus e engrandecer a Deus ao invés de engrandecer o problema, engrandecer a dificuldade. Eu sei quem eu sou sem oração. Eu sei quem eu sou sem Bíblia. Eu sei quem eu sou se eu não fugir da aparência do mal. Você sabe quem é você sem oração, sem Bíblia e sem consagração? Você sabe quem você é, não sabe? Então todo cuidado é pouco. Amém? Vigilância vence batalhas. Vigilância vence batalhas. Semaías, o profeta comprado, Neemias capítulo 6, Semaías, o profeta comprado, Pai do Senhor, filhão, chegou e falou para Neemias: vem e entra no templo comigo. Profeta, só que tinha sido comprado. Aí Neemias falou: como é que pode um homem como eu entrar no templo? Aí Neemias disse assim, e percebi que não era Deus que estava usando o profeta Semaías para falar comigo. Lembra que eu falei, uma das sutilezas do maligno é se disfarçar até de anjo de luz, a Bíblia diz. E ele se disfarçou na boca do profeta Semaías. Como é que o profeta Semaías foi desmascarado? Porque ele pregou, ele profetizou algo que não estava na Bíblia. Na Bíblia só podia entrar linhagem sacerdotal, onde ele queria que Neemias entrasse, só linhagem sacerdotal e tribo de Levi. Neemias era da tribo de Judá. Então quer dizer que o que esse profeta está falando comigo não está escrito. Então, como desmascarar o diabo? É analisar se aquilo que você está ouvindo está escrito. Se aquilo que estão te falando está escrito. O que Neemias fez? O que Neemias fez? Não passou no crivo da palavra, então não é Deus que está falando comigo. Pastor, estou ouvindo vozes. Calma aí. Essas vozes, esses pensamentos estão de acordo com a palavra? Não. Então não é Deus que está falando contigo. Pode repreender em nome de Jesus. Amém? A matemática é simples. Está vendo? Não é difícil. Espera aí. Está me entristecendo. Está me jogando para baixo. Está me deixando um ser humano pior. Está minando minha comunhão com Deus. Está quebrando minhas defesas, meu bloqueio. Não é Deus que está falando comigo. É Ele tentando me derrubar. É o maligno tentando me derrubar. Amém? Glória a Deus. Então, todo cuidado é pouco no campo de batalha. Quem está ligado com Deus vai orar, vai vigiar, e o maligno vai ser desmascarado. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, o diabo me pediu, o maligno me pediu para te cirandar.
Lucas capítulo 22. O maligno me pediu para te cirandar. A Bíblia diz assim, ó, que Deus tem planos de paz para te dar o fim que você deseja. Qual é o final que todo ser humano deseja? Se você perguntar assim, ó, para todo ser humano você perguntar assim, ó, no final, você vai querer ir para o inferno ou para o céu? Ninguém vai falar que quer ir para o inferno, não é verdade? Ninguém. Todo mundo vai falar que quer ir para o céu. Então, todo o desejo do ser humano, o desejo final de todo ser humano, é estar com Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó, que para vos dar, em Jeremias, Deus disse, eu tenho o poder de vos dar o final que você deseja. Qual é o final que você deseja? É estar com Deus. Agora, porque os planos de Deus são planos de paz para a nossa vida. Agora, está escancarado aí na Bíblia quais são os planos do maligno para nós. Está escancarado. Pedro, Simão, quando a Bíblia fala duas vezes, em verdade, Simão, é porque vai vir uma informação muito importante, imperdível, depois dessas duas palavras. É tipo assim, ó, atenção, acorda. Simão, Satanás, o maligno, me pediu. Então quer dizer que quando a sua vida, quando você está vivo no jogo, quando você está vivo na batalha, tua vida está na mão de Jesus, não é verdade? Está orando, está jejuando, Cristo é teu Salvador. Então, automaticamente você está fugindo da aparência do mal. Então quer dizer que para te tocar, tem que passar por alguém primeiro. Está aí, ó. Ele pediu a permissão a Jesus. Olha a autoridade de Jesus que está sobre a sua vida. Está entendendo? Então, eu não preciso temer o que o maligno pode fazer comigo. Não é eu andar com medo. Ai meu Deus, o maligno está furioso contra a minha vida. Socorro, o que eu faço agora? Isso não é para tirar o teu sono, é para descansar o teu coração em Deus e saber que quem está em nós é maior do que o que está do lado de fora. Amém? Então, entenda que o inimigo não veio brincar, ele veio cirandar. Lucas 22, aí, tá vendo? Uma outra sutileza que o autor vai citar agora é a sutileza do maligno em banalizar a graça de Deus. Está vendo aí? A graça de Deus é algo bom, sim ou não? Mas o inimigo consegue transformar o que é bom em ruim. Entenderam? O inimigo consegue enfermar até uma boa amizade. Consegue enfermar relacionamentos. Quer ver um exemplo? Coisa linda era o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Coisa linda era o relacionamento dos dois com Deus. Na viração do dia, Deus tinha um encontro marcado com eles todos os dias. Deus nunca faltou encontros. Para você ter uma ideia, nem no dia que houve a queda de Adão e Eva, Deus faltou o encontro. Até no dia que eles erraram, Deus apareceu e falou: Adão, está onde? Mas o inimigo conseguiu enfermar o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Relacionamento de amizade e comunhão é coisa boa? O inimigo consegue enfermar coisa boa. Ele conseguiu enfermar o relacionamento de Caim e Abel. Dois irmãos. Ó. Ele conseguiu enfermar o relacionamento dos pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então, cuidado com o teu relacionamento com Deus. Cuidado com o teu relacionamento comigo. O inimigo vai fazer de tudo para enfermar os nossos relacionamentos. Porque na mão do inimigo o que é bom se torna ruim, mas na mão de Deus o que é ruim se torna bom.
Eu era ruim, mas na mão de Deus me tornei bom, pela graça. Então, o inimigo pega algo bom e transforma em ruim. Qual é a ideia do maligno para a igreja? Nos separar um dos outros, porque ele sabe que um reino dividido é bíblico. Lembra que eu falei? No final não vai valer o que o ateu acha, o que o Hamilton acha, o que o pastor pensa. Não, no final não são as ideologias que vão valer. No final, vale o que está. Por isso Jesus falou para o diabo no deserto. Está. Por isso que Jesus falou isso. Por quê? Jesus está dizendo o seguinte: vale o que está escrito e não o que você inventa. Está entendendo? Vale o que está escrito. Aí por isso Jesus falou: eu viverei de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Aí ele associa, olha só. Aí Jesus associa a palavra que saiu da boca de Deus com o está escrito. Então quer dizer que aquilo que está na sua mão, essa espada que tem 66 livros, é a palavra de Deus que foi 2 Timóteo 3, 16, 17. Não diz que alguma parte da Escritura é inspirada, diz que toda a Escritura. Escritura é o quê? Bíblia. Quais são os nomes que a Bíblia dá a si mesma? Vamos lá. Escritura, nomes que a Bíblia dá a si mesma. Escrituras. Lei. Mandamentos. Palavra. Escondi a tua palavra no meu coração. Estatutos. Estatutos, escritura, mandamento, palavra. Alguém lembra de mais alguma? Mandamento, palavra. Nem só de pão verá homem, mas de toda a palavra. Alegrar-me-ei nos seus estatutos, Salmo 119, não me esquecerei da sua palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Toda a escritura é divinamente inspirada. Esse é o nome. Quando você vê isso aqui, profecia. Oráculos. Esses são os que eu lembro assim de bate-pronto, mas tem mais, tá? Quando você vê isso, quando você estiver lendo o Salmo 119, você vai se deparar. Livro do Senhor. Tá vendo, irmãos? Você vai se deparar no Salmo 119 com todos esses nomes que a Bíblia dá para ela mesma. Aí você entende, quando você vê esses nomes na Bíblia, você está falando da Bíblia. Então, aí em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura, tá, é divinamente inspirada. Está dizendo, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Amém? Então Jesus associou aquilo que Deus falou, aquilo que Deus falou com aquilo que está escrito. Então aquilo que está escrito é o que Deus falou. Aí você vai ficar com aquilo que está escrito, então você ficou com aquilo que Deus falou. Deus falou mesmo? Vamos ver. Hebreus 1:1.
Hebreus 1:1. Vê se não é. Isso, aí, ó. Aleluia. Então quer dizer que Deus falou antigamente pelos profetas. E no Novo Testamento Deus fala mas Deus está sempre falando. Cabe a nós se vamos ouvir ou não, obedecer ou não. Cabe a nós a quem vamos ouvir. Está vendo? E de muitas maneiras, está escrito aí, Hebreus 1:1. E de muitas maneiras, é tipo assim, eu vou falar de várias maneiras para ver se alguma delas você pelo menos pega. Não é possível que dessas várias maneiras de Deus falar, a gente ainda consiga dar ouvido à voz do maligno. Sabe o que é a depressão? A depressão é a forma como você interpreta a vida, ok? É a forma como você interpreta a vida. Vou explicar. Por exemplo, se você passando por um problema, você interpreta ele de forma errada, a tendência é você se depreciar. O que é depressão? É depreciação de si mesmo. Você olha, você se vê como alguém que nasceu para sofrer. Você olha e se vê como alguém que nasceu para se dar mal. Todo mundo pode, todo mundo tem, todo mundo consegue, mas você não. Agora, se você interpreta da forma correta o problema que se levantou contra a sua vida, de repente uma ausência que você teve na infância, um abuso que você sofreu, um desprezo, um abandono, se você entende que esse problema, até ali, você não pôde fazer nada, mas dali para frente só depende de você, e você interpreta aquilo ali como um combustível para alçar o seu voo, a depressão fica para trás. Agora, se você olha e interpreta o problema de forma errada, a tendência é você se depreciar, e essa autodepreciação se torna uma depressão. Então, como é que eu interpreto os problemas da vida, pastor? Eu interpreto eles como combustível para o meu crescimento espiritual. Eu interpreto os problemas não como o final da linha, mas como uma nova fase que Deus está me dando para crescer. Até aqui o Pai me deu. Que na sutileza o maligno faz? Ele quer que você interprete a luta como ponto final, como final da linha. E Deus quer o quê? Que você interprete a luta como uma oportunidade de crescimento e exercício da sua fé. Porque eu falar que eu tenho fé aqui agora, ó, tranquilo. Mas e quando a esposa fala assim, ó, acabou o gás? Está entendendo, irmãos? Eu citei um exemplo pequenininho aqui, mas tem o do pastor Alex. Está entendendo? Eu posso falar por mim. Porque hoje eu sou um Hamilton mais valente, mais corajoso, mais preparado, com mais fé. Porque eu aceitei os processos, eu interpretei os processos da vida de forma positiva. Eu não via aquilo ali como algo que veio para findar a minha vida, o meu ministério, a minha salvação. Eu via aquilo ali como uma oportunidade de crescimento. E aquilo que não te mata, te fortalece. Você, depois do mar, nunca mais será o mesmo. Depois da tempestade, você nunca mais será o mesmo. Depois do abandono, depois da rejeição, depois de escombros emocionais que pessoas e situações nos causam e nos deixam debaixo de escombro, a gente tem que se levantar e sair debaixo deles.
você nunca mais será o mesmo. Por isso que Deus não te protegeu numa redoma de vidro e te livrou de todo tipo de problema, porque Deus te prova para te fazer crescer. Olha o que Deus falou para Abraão: agora sei que você me teme de verdade. Só depois do sacrifício que Abraão estava disposto a fazer no monte por Isaque, que Deus falou: agora sei. Ué, como assim Deus não sabe? Esse agora sei de Deus não é que Deus não sabe, não. É que Abraão não sabia. Sabe por que Deus diz, agora sei? É isso aqui, ó. Agora brotou o que não tinha no teu coração. A fé valente, a fé disposta a ir até o final, mas não me abandonar. É por isso que você vai ver, João Batista, corta a minha cabeça, coloca no prato, mas eu não vou participar do prato de Herodes. É por isso que você vai ver os 3 jovens. Ainda que Deus não... Que isso? Ainda que Deus não nos livre, nós não... Então, a graça é algo bom. Você é uma bênção. Não se permita em ser transformado em algo ruim. Ok? Não permita, porque assim como ele pega a graça, amizades, relacionamentos, e transforma em coisas ruins, ele pode pegar você, que foi nascido para um projeto maravilhoso, que é um projeto maravilhoso de Deus. Eu falei aqui, que nós se encontramos aqui, né? Nós estamos aqui nós descobrimos, ó, quem somos, né? João, Evangelho 1,13, né? Nós descobrimos, está escrito lá, não nascemos da vontade do homem, né? Nem da vontade do sangue, não da vontade da carne, e nem mais da vontade de Deus. Está aqui, está lá o porquê de você ter nascido. Se isso aqui não servir para você, eu não sei mais o que serve. Aqui está dizendo, ó, não nasceu da vontade do homem, não foi teu pai e tua mãe que te planejou. Não nasceu da vontade do sangue. Você não veio porque você tem uma genealogia sanguínea. Então quer dizer que eu não nasci porque eu tenho uma genealogia. E não nasceu da vontade da carne. Ou seja, não nasceu para pecar. Meu Deus. Ó, vou escrever aqui para você. Quem pode ler? Ainda bem que a gente tem até meia-noite, irmão. Estou tranquilo. 1,13. Quando eu li isso aí, eu falei, já era para o inimigo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Pai e mãe, sangue, genealogia. Carne, pecado. Não nasceu para pecar, mas nasceu, ó, projeto dele. Projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Olha aí. Olha só, irmãos. Amém? Então, o inimigo consegue transformar coisas boas em coisa ruim, a graça. Não é verdade? Nós vamos falar como ele transforma a graça em coisa ruim. Calma, estamos só começando. Ele pode pegar você, que é um projeto de Deus, e transformar você numa coisa ruim. A ponto de você se parecer com tudo, menos com Deus. Amém? A ideia é que você se pareça com o Pai cada vez mais. Por isso que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, que haja em vocês, em nós, os mesmos sentimentos que também houve em Cristo Jesus. É um sentimento que te iguala, que te faz ser parecido com Jesus? Abraça. É um sentimento que te diferencia, que faz você não se parecer com Jesus? Então repudia da sua vida, não serve. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque pensamentos viram sentimentos. Sentimentos viram comportamentos. E comportamentos viram hábitos. Daqui a pouco você deixou entrar e está virando uma pessoa totalmente diferente daquela que Deus criou.
Tudo está na Bíblia. Interessante que a gente vai falando essas coisas, quando vai ver tem tudo base bíblica. É o Espírito que está ministrando sobre nós. Porque o primeiro ministro é sobre mim. Por quê? Porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Se a palavra não cortar primeiro para mim, não vai cortar para vocês. O Espírito Santo só testifica aquilo que eu estou disposto a colocar em prática primeiro na minha vida. Por isso que Jesus ensinava como tendo autoridade. Mateus, deixa eu ver se o tic-tac está bom, 7:29. E ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Por quê? Porque aquilo que Jesus ensinava era aquilo que ele fazia. Aquilo que ele falava era aquilo que cortava nele primeiro. Por isso que os profetas, Jeremias chorava. Por quê? Para representar o choro de Deus. Porque antes do profeta falar alguma coisa, tinha que doer nele primeiro. Escreve aí. Por isso que Ezequiel é o profeta das visões. Vai ver um vale de ossos secos, para ele ver o que Deus estava vendo. Quando Deus olhava para Israel, via um vale de ossos secos, e não um exército. Mateus 7:29. E Jesus ensinava como tendo autoridade, e não como escriba, não é isso que está escrito? Por quê? O escriba era aquele que escrevia a Bíblia de Gênesis a Malaquias, que na época não tinha Novo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mas tudo aquilo que ele escrevia de có, ele não estava disposto a cumprir. Escrevia porque tinha que escrever, pregava porque tinha que pregar, ensinava porque tinha que ensinar, falava só porque estava escrito. Mas Jesus não, quando olharam para Jesus falaram, caramba, ele é diferente. Porque quando ele fala é diferente. Por quê? Porque o que ele falava era o que ele fazia. Aquilo que servia para os outros, antes serviu para ele primeiro. Me chame de Mara, me chame de amarga. Por quê? A situação transformou ela. Não deixa a situação caótica te transformar. Lembra que eu falei? Interpreta, faça a leitura do problema como se deve ser feita. Porque senão você vai ser moldado pelo problema. Amém? Senão daqui a pouco você sabe mais sobre problema do que sobre Deus. Lembra dos 3 jovens? Fala assim, ó. Não convém, não cabe a nós falar sobre Deus nos livrar. Mas ele falou, ó, o Deus a qual nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha e da tua mão. E se não nos livrar, fica sabendo, não dobraremos nosso joelho. Os jovens sabem mais sobre Deus do que sobre fornalha. Às vezes a gente sabe mais sobre problema do que sobre Deus. Às vezes a gente está tão atrelado ao problema. Qual foi a mensagem do culto na sua casa? Entrega na mão de Deus e não pega de volta. Amém? Às vezes a gente entrega na mão de Deus, não consegue dormir em paz, é porque você pegou de volta. Agora, quando você entrega na mão de Deus e consegue ficar em paz, é porque realmente você conseguiu entregar na mão de Deus e descansar no Senhor. O problema é meu, quando eu posso resolvê-lo. Quando eu não posso resolvê-lo, o problema é de Deus. Amém? Dá para você resolver? Então vai lá, mete a mão na massa. Dava para ele sair de lá? Não. O problema então não era mais com Daniel, era com Deus. Oi? Um travesseiro. Descansou, porque o problema agora está na mão de Deus. Então descanso na cova, descanso na prova, descanso no desemprego, descanso na perseguição, descanso naquilo que eu não entendo. O rei está desesperado, Daniel está tranquilo. O rei que está do lado de fora. Poxa. E você sabia que naqueles dias de Daniel, Deus tinha um representante em cada lugar? Jeremias, né? Jeremias e Isaías ficaram em Jerusalém.
né? Profetizaram em Jerusalém. Ezequiel, no meio dos cativos, no meio dos escravos. Quando Israel é levado, né? No meio dos escravos. E Daniel profetizou no palácio do rei. No palácio. E passou por 3 reinos, né? Diferentes. Perceba que Deus tem um representante em cada lugar. Deus tem um representante em Jerusalém. Deus tem representante no meio dos escravos, às margens do rio Quebar. Salmo 137 diz. E Deus tem um representante no palácio. Então entenda que você é um representante de Deus onde você estiver. Entenda que você não nasceu na família errada. Você é um representante de Deus nessa família. Entenda que você não está no emprego errado. Você é um representante de Deus nesse emprego. Amém? Glória a Deus. E por falar em igreja, você é um representante de Deus nessa casa. Você sabe que a história começa com Saul, Davi, reis de Israel, Salomão, né? Depois, o reino se divide, né? 10 tribos vem para o reino do sul, reino do norte, perdão. RN, reino do norte. RS, reino do sul. E 2 tribos ficam embaixo do mapa. O mapa é esse aqui. Mapa de Israel. Rapidinho aqui para a gente... aqui o Rio Jordão. Aqui o Lago Hile. Aqui o Mar da Galileia. E aqui o Mar Morto. RN? Reino do Norte. Isso. Aqui está o reino dividido. Aqui o mar Mediterrâneo, ou mar Medi, vou botar só abreviado, ou Mar Morto, perdão, ou Mar Grande. Mar Grande. Bem, vamos lá. A divisão do reino acontece aqui, Aqui, O azul é rio. É o Rio Jordão. Rio Jordão. Quando a Bíblia diz aquém do Jordão, é do lado de cá do Jordão. Além do Jordão, é do lado de lá do Jordão. Reino do Sul. Reino do Sul, aqui, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém e aqui Judá. Judá. Aqui, Samaria. Se for separar aqui, vai ficar assim, Se eu separar ele aqui, o mapa seria Galileia, né? Galileia, Samaria e aqui Judeia. Aqui, a parte pobre. Aqui ficavam os pobres. Aqui ficava os desafetos. Desafetos porque... Estou escrevendo rápido. E aqui ficavam os ricos. Vou escrever mais devagar. Aqui ficavam os ricos, né? A parte rica. Jesus nasceu aqui, na parte rica, e foi criado na parte pobre. Ele nasceu em Belém. Belém ficava na Judéia, parte rica, dinheiro. Aqui estava José de Arimateia, que patrocinou o sepultamento de Jesus num sepulcro. Sepulcro não era para pobre, sepulcro era para pessoas ricas. Os pobres não eram sepultados em sepulcros, e sim em cova rasa. Mas Jesus teve patrocinado o seu sepultamento por José de Arimateia. E aí, por isso, foi num sepulcro. Sepulcro é lugar de coisa rica, pessoas ricas. Mas Jesus nasceu em Belém. Aqui, Jesus nasceu aqui, em Belém. Não, aqui Judá. Belém
aqui Eruxaim, Jerusalém. Jesus nasceu aqui, mas quando João Batista morre, Jesus tem que fugir. Ó, o reino dividiu, olha lá, aqui ó, aqui ficou 10 tribos, aqui 2, aqui a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e aqui as 10 tribos, Dan, Naphtali, Zebulon, Isacar, tudo aqui em cima. Tudo que o inimigo queria era isso aqui, ó, dividir, pronto. A partir dessa divisão, os 2 vão ser destruídos. No ano 722 antes de Cristo, a Síria vai bater no reino do norte e vai, dizimar todo mundo. 120 anos depois, no ano 585 antes de Cristo, Babilônia, Nabucodonosor vai invadir e vai destruir todo mundo, vai dizimar todo mundo. Sob o comando do seu capitão da guarda, Nabuzaradã, vai invadir e vai acabar com todo mundo. Aqui acaba a história dos reis, porque depois daqui vai vir Zorobabel, Esdras e Neemias. Aqui termina a Bíblia. A Bíblia termina aqui, Neemias reconstruindo o muro. Por que Neemias está reconstruindo o muro? Porque a cidade havia sido invadida e destruída no ano 585. Pastor, por que está falando isso? Eu estou falando que o diabo não veio brincar com ninguém. Ele veio destruir. E a primeira coisa que ele quer destruir é a sua relação com Deus e com o próximo. Quando é que eu sei que eu estou carregando uma cruz? Quando eu estou num relacionamento com Deus e num relacionamento com o próximo. Relacionamento com Deus, vertical. Relacionamento com o próximo, horizontal. Então não deixe o diabo acabar com o nosso relacionamento de cristãos. No que depender de você e de mim, que a paz reine nesse ambiente. Amém, irmãos? Continuando. A sutileza do maligno em banalizar a graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça, verdade? Porque quando a Bíblia diz pela graça, é porque nós não vamos ser salvos pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. A graça é de graça, é graça, mas não foi de graça. Custou a vida do Filho de Deus, que desceu como homem para nos... Opa, esse é o EOU, estou começando o EOU para a gente nos salvar. Aí, vamos sair do EOU, vamos para o alfabeto agora. B com A, Bá, vamos lá. Por que Cristo teve que descer como homem? Para nos salvar. Por que Ele precisou descer como homem? Romanos, está aqui. Romanos capítulo 5. Veja isso mesmo. 5:12. Se o pecado entrou através de um homem, então ele precisava ser vencido através de um homem. Amém? Por isso que Cristo desceu em forma humana, porque Adão pecou, mas Cristo venceu. A porta que Adão abriu para o pecado, Cristo fechou. A porta que Adão fechou do paraíso, Cristo abriu. Eita, cadê minha cadeira? Amém? Por isso que, aqui, sabe qual é a primeira pergunta do Antigo Testamento? Pasme. A primeira pergunta do Antigo Testamento. Essa daqui, ó. Gênesis.
3, 9. A primeira pergunta da Bíblia, quem faz é Deus, não é o homem. Pasmem agora, quer tomar um susto? Vou dar um susto em vocês. Sabe qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? Eu falei da primeira pergunta do Antigo. Está aqui, ó. Antigo. Sabe qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? E tem gente que não acredita na Bíblia. Mateus capítulo 2. Onde está o menino, porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo? Vamos lá? Mateus 2. Qual o versículo? 2. Está aí. Aqui, quem pergunta, aqui, a primeira pergunta do Antigo Testamento, é Deus perguntando pelo homem. E no Novo Testamento é o homem perguntando por Deus. Sabe por quê? Por causa dessa pergunta aqui, primeira pergunta, o homem caiu. E por causa dessa queda, a pergunta daqueles sábios do Oriente é por Jesus. A pergunta deles quer dizer: socorre-nos, preenche o nosso vazio causado por Adão. Se no Cadê minha cadeira? No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1. Ó, Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Gênesis 1, 3. Haja. Se aqui Deus disse haja luz porque havia uma escuridão, no Novo Testamento Deus disse haja cruz. Para tirar o povo das trevas. Aqui ele diz haja luz, ele envia luz, mas no Novo Testamento ele envia a própria luz. Cristo Jesus. Então por que Jesus tem que descer como homem? Para abrir o caminho do paraíso que Adão e Eva fecharam. Amém? O nome disso é graça. O que você fez nisso? Qual foi a tua participação? 0. Não fizemos nada. Ele fez tudo. Graça é... Qual a diferença de graça? De graça e misericórdia. Na misericórdia, Deus te dá o que você... Deus não te dá o que você merece. E na graça, Ele te dá o que você não merece. Explica, pastor, explico. Na misericórdia, quando Deus tem misericórdia de você, é porque Ele não te deu o castigo que você merecia. E na graça, Ele te deu a salvação que você não merecia. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Deus fez enfermar sobre Ele, Deus fez cair sobre Ele o peso da nossa condenação. Por isso que o sangue de Cristo é expiador, justificador, redentor e remidor. O que significa expiação? É a restauração do relacionamento rompido. Expiação é a restauração do relacionamento que havia sido rompido. Por isso que o sangue de Cristo é expiador. O que é redenção? É o preço pago para obter o escravo de volta. Por isso que o sangue de Cristo é redentor. Quer anotar? Expiação é a restauração do relacionamento rompido. Ou seja, o teu relacionamento com Deus
foi restaurado. Estava rompido, mas foi restaurado. Referência? Números, capítulo 28, versículo 22. Redenção é o preço pago pelo resgate de um escravo. Cristo pagou o preço para nos resgatar da escravidão. Referência? Do primeiro? Números 28, 22. Referência do segundo? Romanos 3, 23 e 24. Redenção é o preço pago. Números 28, 22. Redenção é o preço pago para resgatar um escravo. Números 28, 22, a primeira referência, né? A segunda, Romanos, capítulo 3, versículo 28. Perdão, versículo 23 ao 24. Romanos 3, 23 e 24. O sangue de Cristo é justificador, porque ele declara o culpado inocente. Justificador, porque ele declara o culpado como inocente. Referência, Romanos 5:1. Terceira referência, Romanos 5:1. Por isso que Cristo é justificador. Ele nos justificou, diz a Bíblia. Porque você era culpado, mas ele te colocou como inocente e entrou no teu lugar como culpado. Tudo isso é graça. Tudo isso é graça. E remidor, sangue remidor. Remidor é o pagamento da dívida. A dívida foi paga. Lembra do parente remidor? Parente remidor era aquele que remia, que pagava para trazer de volta os parentes que foram levados como escravo. Ele pagava a dívida, por isso que a mulher da botija de azeite tinha essa opção. Não tinha essa opção. Se ela tivesse essa opção, os filhos dela que seriam levados como escravos poderiam ser resgatados por um parente remidor. Amém? Então o sangue de Cristo é expiador, remidor, redentor e justificador. Aonde é que está a nossa participação nisso aí? Em nada. Foi tudo pela graça. Pastor, o que quer dizer graça? Favor imerecido de Deus. É um favor que você não merece. Então você não vai ser salvo porque prega. Você não vai ser salvo porque é crente. Você não vai ser salvo porque dá ensino. Você não vai ser salvo porque é pastor, porque é irmão, porque é irmã, porque é diaconia, diácono. Não. Nós vamos ser salvos não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. A graça é boa ou é ruim? Mas lembra que eu falei? O diabo pode enfermar a graça de Deus também. Como assim, pastor? Existem várias formas, e é isso que o autor está falando aqui na nossa revista. Olha o texto áureo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade aplicada aí, a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, vida nova. Como não estragar a graça de Deus? É não fazer da liberdade que a graça te dá uma libertinagem. Não é porque você vive pela graça que a gente tem o direito de fazer tudo o que a gente quer. Está entendendo? A graça não nos dá o direito de fazermos tudo o que a gente quer. Por quê? A graça de Deus é um incentivo para você continuar na presença dEle, mas não é um incentivo para você continuar pecando. E é isso que o inimigo coloca na cabeça das pessoas. Não, você está no tempo da graça. Pode tudo. Você não está mais no tempo da lei, irmãos.
Sabe qual é a diferença do tempo da lei para o tempo da graça? É que no tempo da lei, o cara morria na hora. E no tempo da graça, morre depois. Mas tudo morre. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho. É isso mesmo, Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho e morreram, fulminados na hora. E a graça? A graça, se você rejeita a graça, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, é rejeitar o convite da salvação, vai morrer no final. E se você usar a graça de forma libertina, você é livre, mas você não é libertino. Você vai se autodestruir. Porque, olha só, não tenha por comum a graça de Deus. Vou explicar. A graça de Deus não é qualquer coisa. É um presente valiosíssimo dado por Deus a nós. Por isso que Deus olhou para Paulo e falou: a minha graça, porque nela tem todos os ingredientes que você precisa para vencer. A multiforme graça de Deus, só para eu achar o versículo para te mostrar que ela tem várias formas. Então, primeiro ponto, a graça te faz livre e não libertino. Libertino é viver uma vida desenfreada, do teu jeito, do jeito que você quiser. Não. Segundo ponto, a graça não é algo comum. Irmãos, Pedro. Aí, Pedro. Então tá, 4:10, né? Tá. 4:10. Primeira. Está escrito? Ela é multifórmica, né? Multifórmica. Serviu-nos aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Tá bom, obrigado. Multiforme graça de Deus. Deixa eu falar primeiro sobre o comum, depois eu entro na multiforme. Sim, no tempo da graça, foram fulminados. Assim, o que acontece? Só que ali é um contexto judaico ainda. Entendeu? Eles estão dentro de um contexto judaico. Quem está lá? Pedro, né? A igreja primitiva. Eles estão no contexto de Jerusalém ainda. A igreja não foi perseguida ainda, né? Porque a ideia do diabo ali era perseguir a igreja para fazer com que ela morresse. Só que a perseguição foi um tiro no pé, porque ela cresceu, se espalhou. É tipo assim, era um problema que o diabo tinha. Agora ele tinha um problema espalhado. Era mais difícil de conter. Então, o contexto ali, Jonathan, tanto olha aqui, para os irmãos entenderem que a pergunta dele é muito importante. Tanto é que a ideia da graça só vai ficar latente quando o apóstolo Paulo chega no cenário. Atos 9, conversão de Paulo. Porque Paulo vai alcançar os gentios, a gente. Porque ali, o evangelho ainda está judaizado ainda. Então, eles entendem aquele fulminar ali como a Nadab e Abiú lá. É a linguagem que eles entendem. Está entendendo? É a linguagem que os judeus entendem. Olho por olho. O que quer dizer olho por olho, dente por dente? Está na Bíblia. Quer dizer o seguinte, se tu furou o olho do cara, vão furar teu olho também. Aí está escrito, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Você cortou a mão de alguém, alguém vai cortar a sua mão. Você roubou, alguém vai te saquear. Era isso. Então os judeus entendiam essa lição. Tanto é que isso está tão impregnado dentro dos judeus, que Pedro tem dificuldade. Aí Deus precisa mostrar o quê? Uma visão para Pedro, de um monte de animais descendo num lençol, não é isso? E falou assim, Pedro, mata e come. Aí Pedro falou, não
eu não como nada impuro. É tipo assim, eu sou judeu. O judaísmo está impregnado em mim. E aí, eles estavam vivendo debaixo de um tempo já de graça, só que ainda estavam na lei. Aí Deus falou, mata e come. Aí não vou comer porque eu não como nada impuro. Aí Deus falou assim, como é que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Aí Jesus vai ensinar isso, dizendo o quê? O que contamina o homem não é mais o que entra. Ou seja, não é o comer, não é o beber. Porque judeu não comia carne de porco, um exemplo. Então, agora não é mais, Pedro, lei. É graça. E a graça te ensina que o que te contamina é o que sai. O que te contamina, Pedro, não é o adultério consumado, é o adultério pensado. Na época da lei, era através do ato. Só que no tempo da graça, nos ensina a verdadeira interpretação da lei, nos ensina que o problema está na intenção do coração. Porque na lei, eu fazendo algo bom, parecia algo bom. Na graça, vale a intenção daquilo que eu estou fazendo para ver se é bom mesmo. Ó. É, a intenção. Ó. Olha Jesus já implantando a graça e aí os judeus não estão nem percebendo. Está entendendo, irmãos? Aceitável, porque na graça vale a intenção, a motivação correta para fazer a coisa. O que quer dizer motivação? Motivo para praticar uma ação. Qual foi o motivo que eu usei para praticar aquela ação? Então a graça está me alertando. Cuidado com as intenções daquilo que você faz para Deus e para o próximo. Que a graça, irmãos, é um presente, não é algo comum, só que o diabo pega algo bom, lembra que eu falei? E tenta transformar em algo ruim. Ele vai colocar na tua cabeça que o que você recebeu de Deus não é lá essas coisas todas. Aí você vai achar comum, quer ver? Olha aqui, olha aqui. Você vai achar comum o fato de você estar aqui. É isso que ele quer. Ele quer que você pense assim, ó. Tu está num lugar comum, num momento comum. Sabe quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Aqui hoje? Nunca será comum o fato de você poder entrar numa igreja e adorar Jesus. É algo incomum, porque a maioria não conseguiu fazer o que você está fazendo hoje. Lembra de Uzá e Aiô? Uzá, a arca vai cair e ele coloca a mão e morre. Sabe por que ele morreu? Porque a arca ficou 20 anos na casa dele. Esses 20 anos ele acordava para tomar café, a arca estava lá. Almoçar, a arca estava lá. Jantar, ceia da noite, a arca estava lá. A arca, ele se deparou tanto com aquilo, ele fez tanto aquilo, que virou algo comum. Quando a arca foi cair, ele foi encostar a mão na arca, morreu. Nunca será comum as coisas sagradas que foram derramadas sobre a sua vida. Nunca será comum o fato de você ser um pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, um obreiro, um salvo em Cristo Jesus. Isso é muita coisa. Tenha isso como presentes de Deus para a sua vida. Amém? Não deixe que o maligno banalize isso dentro de você e fale, eu estou em qualquer lugar, eu posso entrar aqui no culto e fazer o que eu quiser. Eu posso entrar no culto e ser o espectador ao invés de ser o adorador. E se você se torna um espectador no culto, é porque esse lugar aqui se tornou em qualquer lugar para você. Se você se torna o espectador no culto, então quer dizer que você está analisando aquilo que não foi feito para você. O culto não foi feito para mim. Para que eu estou entrando com um termômetro dentro da igreja se o culto não é meu? Não é para mim. O culto é para Deus. Rapidinho, olha como é que o diabo te ensina. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo.
Então ele trabalha a todo vapor. Para o diabo, hoje é o último dia da vida dele. O diabo não conta com o dia de amanhã. Literalmente, para o diabo, o amanhã não lhe pertence. E sabe qual é o nosso problema? É achar que vai ter outro culto. Sabe qual é o nosso problema? É achar que o dia de amanhã nos pertence, pastor. Sabe o que quer dizer a palavra pródigo? Pródigo, desperdício. Por que quer dizer desperdício? Porque aquele jovem pegou toda a sua riqueza que ele tinha, que o pai tinha dado para ele, e gastou dissolutamente, desperdiçou. Por isso que é o filho pródigo, filho desperdiçador. Então, entenda que você tem uma chance muito grande nas suas mãos, e que você não pode desperdiçar. Aqui, aqui a multiforme graça de Deus é que ela vem na forma que você precisa. Primeiro ela vem em salvação, e depois ela vem através de força. Ela é multiforme, tem várias formas. Ela vem através de cura, ela vem através de alegria, ela tem várias formas. Amém? E aqui, é o que está acontecendo na mídia hoje. Isso aqui é o que está acontecendo na mídia hoje. Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Priscila Alcântara, outros que se tornaram acessíveis demais para o pecador e acabaram se descristianizando. A graça não é barata. Se eu tentar tornar a graça muito acessível, a gente vai abrir portas para tudo entrar dentro da igreja. Vamos se colocar de pé. Obrigado por tudo. Espero que essa aula tenha sido espiritual para vocês, quanto foi para mim. Amém?